Horas e 39 minutos, nós vamos falar mais sobre como o Brasil poderia tratar melhor aquele dinheiro que arrecada de todos nós. É basicamente disso que se discute quando falamos de corte de gastos, tamanho do Estado, esse monte de coisa que às vezes é meio chata, eu reconheço, mas que tem repercussão concreta na vida de todos nós, porque é isso que traz expectativas positivas ou negativas para a economia, investimentos, crescimento do PIB, emprego, ou seja, é aquilo que vai definir também o nosso futuro. Quem está conosco agora para conversar ao vivo com o nosso ouvinte é o economista Raul Veloso, que é do Instituto Nacional de Altos Estudos, consultor de empresas e um largo conhecedor da estrutura do Estado brasileiro e das contas públicas do Brasil. Professor, bom dia. Seja mais uma vez bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes. Bom dia a todos. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, tudo na santa paz. Tirando os problemas, tá tudo ótimo. Hoje a gente está naquele momento, né, professor, que você não pode perguntar, e aí, na conversa de elevador, tudo bem? Você falou, olha, mais ou menos. Tem outra piada, né? Tem outra piadinha sobre isso, né, professor? Muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa, que diz o sujeito que cai lá do 10º andar, né, e ele passando ali pelo 7º, pelo 8º, ele fica pensando, até agora tá tudo bem, né? É mais ou menos esse sentimento que muita gente está sentindo por aqui, tem por aqui. O que o senhor achou do que foi anunciado pelo governo essa semana, hein, professor? Pois é, eu achei que foi anunciado sem um contexto melhor apresentado para as pessoas entenderem o que é que estava de fato acontecendo. E aí, eu não sei, pode ser que eu esteja dizendo alguma coisa assim menos relevante, mas a minha sensação é que a falta de uma melhor explicação pode ter causado essa desabada aí das reações, a piorada aí da percepção sobre o que está acontecendo no país, a ponto de os indicadores de situação difícil terem se acentuado, né, à medida que o dia foi passando. A gente está vendo uma percepção de problema cada vez mais forte. Foi assim durante o dia de ontem. E aí hoje nós estamos começando, não sei se do zero, mas a partir de agora essas coisas precisam ser melhor esclarecidas pelas autoridades, certo? Professor, a gente esperava, o país todo, né, havia uma grande expectativa, embora os mais céticos nunca acreditaram muito nisso, e eu estou entre essas pessoas, mas havia expectativa, sobretudo no mercado, de corte de gastos, né, pela necessidade premente, urgente, né, tão óbvia de corte de gastos, corte de gastos mesmo, né? E o que a gente viu, na verdade, foi um pacote tributário, né? Um pacote mais voltado para melhorar a arrecadação do Estado do que de corte de despesas mesmo, né? Como se ouviu isso, assim, do ponto de vista da definição geral do que foi anunciado? Aí isso somente mais tributos ou teve cortes que podem ser importantes? Não, eu acho que a parte dos tributos aí a gente pode deixar de lado. Eu acho que o problema maior porque se a parte de tributo tivesse sido apresentada de uma forma convincente, eu acho que os mercados não reagiriam mal. Os mercados querem ver um resultado que seja considerado bom. E se ele vem pelo lado dos tributos, desde que ele venha, não há assim um rigor tão grande nesse tipo de reação, porque os mercados olham o resultado final. Se entrou dinheiro em vez de cortar, se atingiu o resultado que se queria, tudo bem. Eu não vejo que seja aí o X da questão, sinceramente. Eu acho que o X da questão é entender o que foi anunciado ou o que está sendo considerado, principalmente do lado do Código de Gastos, porque no tocante a tributos, você tem uma reforma tributária correndo aí do lado. Esse não era o tema do dia. O tema do dia é questão dos gastos, o que é que
nós vamos fazer em relação aos gastos. E é isso que eu acho que não foi uma coisa convincente ou que tenha agradado aos ouvidos dos analistas dos mercados financeiros. E aí talvez a gente possa discutir um pouco mais, dando uma olhada num quadro que eu mandei para vocês, não sei se está aí na mão de vocês, de que forma a gente pode apresentar aqui na tela para que todo mundo veja, porque isso aí talvez nos desse uma ideia mais precisa do que é que eu estou falando e por que que houve uma grande frustração, porque a verdade é essa, houve uma grande frustração, não é com questão do lado da arrecadação, é exatamente do lado dos gastos, o que é que está ocorrendo aí do lado dos gastos, que aí as pessoas reagiram fortemente a isso, eu creio, ainda que o governo não tenha apresentado dados, nem tenha trazido informações relevantes desse lado. Isso eu trouxe. Se der para vocês mostrarem o quadro que eu passei há pouco. É o quadro de despesa total? Isso, esse aí. Agora, esse era o quadro que devia ter sido mostrado aqui pelas autoridades. Sim. E aí você vai ter que traduzir isso aqui para a gente, para todo mundo que está acompanhando a gente também pela Rádio Bandeirantes. O que significa isso aqui, professor? É uma evolução dos gastos de 1987 a 2024. O que aconteceu nesse período que tem gerado tanta distorção? Pois é, isso aí é o contexto em que nós estamos inseridos nessa história de administração das contas públicas. Que contexto é esse? O contexto é a gente entender que essa história, na verdade, começou em 87, no ano seguinte foi a Constituição de 88. Houve uma grande discussão aqui no país e havia uma certa insatisfação com a situação da época. Por quê? Qual era a insatisfação? É que havia na cabeça de todo mundo lá atrás, e eu acho que ainda existe isso na cabeça de muita gente, que o país precisava definir uma prioridade que satisfizesse e executasse isso, implementasse, transformasse essa prioridade em números concretos. E é isso que esse quadro pretende mostrar. Se você olhar, eu coloquei uma linha amarela no item chamado gastos sociais. O que é o item chamado gastos sociais? É a prioridade que, na época, todo mundo queria. E vejam que, na primeira coluna, que é a de 1987, esse item representava 22%. É claro, para a gente comparar com 87, nós temos que trabalhar com participações percentuais no total do gasto, porque a inflação foi gigantesca e ninguém vai entender os números. Mas o certo é a gente olhar a estrutura do gasto. Os gastos sociais, que era o grande clamor da época lá atrás. Eu não quero dizer que eu vivi isso, mas na verdade eu vivi, porque aí eu me sinto já bastante coroa para não querer acentuar a minha idade. Mas eu vivi intensamente essa discussão, e a discussão era essa: como é que nós caracterizamos uma prioridade que o país, na época, dizia que tinha de ser a prioridade central, que é o item gastos sociais. Ainda hoje a gente chama esse item de gastos sociais. O que é o gasto social? É basicamente previdência e assistência social, com um pouco mais ali do lado, mas é basicamente previdência e assistência social. Vejam que em 87 esse item representava 22% do total. E o número que eu apurei agora, como projeção para este ano, que é a coluna mais à direita, que é o peso de cada item em 2024, para poder comparar, que no fundo a pergunta que eu estou fazendo é o seguinte: nós não queríamos aumentar o peso dos gastos sociais? Era a prioridade do país. Daí foi feita a Constituição, ela levou um ano sendo discutida, e aí depois ela começou a ser implementada. Pois bem, passados esses anos todos,
de 87 a 2024, que é o ano que nós estamos encerrando, o 22 virou 65. Você entende? A prioridade que se queria dar está aí. Foi implementada e passou de 22 a 65. Qual é o problema de fazer uma mudança tão drástica? Quem defendia os gastos sociais, ou defende, deve estar feliz da vida com o aumento do quinhão desse item no gasto da União, porque nós estamos falando aqui da União. E é previdência e assistência, basicamente. Agora, aí eu vou falar dos problemas que estão aí, que a gente precisa levar em conta agora, que é isso que o governo não fez. A primeira coisa que a gente tem de levar em conta é o seguinte, é que os outros itens acabaram pagando essa conta, porque eu estou tratando de participações orçamentárias, peso do item no gasto total. É claro, se você não puxar pelo lado da arrecadação, e aqui nós não estamos tratando de arrecadação, nós estamos tratando de estrutura de gasto, mas sabemos que você muda a estrutura subindo o gasto também. É muito difícil você mudar sem subir o gasto total. Ora, é claro que para fazer isso você precisa aumentar a arrecadação. Eu não estou preocupado com a arrecadação. A arrecadação, o governo se vira. Na pior hipótese, ele aumenta a dívida. Opa, aí eu disse uma coisa arriscada. Porque toda a reação contrária a esse tipo de ação que o governo toma é o temor de que a dívida exploda. Se a dívida explodir, aí você tem o risco inflacionário, tem a reação dos financiadores, dos mercados financeiros em geral. Então, não é bem assim, a coisa não é tão assim tranquila como eu posso ter dado a entender. Mas o concreto, gente, é que nós temos aí uma implementação muito pesada, muito forte, dessa prioridade aos gastos sociais. Tá aí, os números estão aí. Gente, multiplicou por 3 o peso do item gastos sociais no total da despesa da União nesse espaço de tempo. Nós estamos falando aí de 14 menos 7, 7, 11 menos 8, 3, quer dizer, quase 40 anos. Passaram 40 anos e o peso, no caso do gasto social, que é a prioridade, triplicou. Você não faz isso impunemente, o que eu quero dizer impunemente, no sentido de dizer sem ter uma solução que acomode essa mudança. Nós temos de ter ou mais dinheiro, e é difícil botar mais dinheiro, vocês sabem, é a discussão da carga tributária, e ao mesmo tempo nós estamos fazendo, neste exato momento, isso chama a atenção, porque nós estamos fazendo ao mesmo tempo uma reforma tributária que normalmente traz consigo uma redução do total da arrecadação, quando se tenta pôr em prática. Mas, enfim, o nosso tema não é arrecadação. A arrecadação entra aqui só como o temor de que não se tenha de partir para aumentar a dívida fortemente, para fazer aquilo que se quer fazer, que é executar a prioridade aos gastos sociais. Mas vejam vocês que esse é que eu acho que é o ponto que a gente tem que discutir, é o seguinte, que ninguém fala, eu não ouço ninguém falar isso, nem nas autoridades, nem nos mercados, é que quando você faz uma mudança desse tipo, com essa intensidade, com esse peso, né, triplicar o peso dos gastos sociais, quem está do lado dos gastos sociais e viveu aquela fase lá de 87, você fica feliz da vida, está dando pulo por aí, mas aí tem o seguinte, como é que você banca isso? Eu acabei de dizer que pela via do aumento da arrecadação não dá. Então, os outros itens vão ter de encolher. E aí a gente tem de olhar isso rápido, porque o tempo não dá para eu entrar em muito detalhe nos demais itens do gasto, mas um item que eu não posso deixar de chamar a atenção de vocês todos é o fato de que investimentos e inversões, ao mesmo tempo que os gastos sociais, que é a prioridade, triplicou em peso, investimentos e inversões praticamente desapareceram, saíram de 16 para arredondando 4.
desabaram 4 vezes. Quer dizer, no fundo, o que nós fizemos, é claro que tem outros itens do lado que encolheu, pessoal ativo, que é o pessoal em atividade, ficou mais ou menos constante. Esse aí não pode sofrer, mas não tanto. Não é 17, arredondando, passou de 17 para 17. Mas o investimento, que é o grande pagador dessa conta, encolheu nessa dimensão que eu falei. Saiu de 16% do total em 87, enquanto que os gastos sociais triplicavam, o investimento em inversões dividiu por 4. 16 para 4, 4 vezes 4, 16. Mas aí eu pulo para a consequência disso, que aí é a coisa que ninguém olha, eu não vi ninguém falar, ninguém fala nisso, isso tem de falar. Eu vou pedir para voltar um gráfico, porque são 2 gráficos, esse aí é o segundo, é esse aí, esse é o mais importante para a gente olhar o que esse gráfico diz. Ele diz assim, de 1980 para cá, que é o período maior que está coberto aí, mas no caso dos investimentos, o número que eu quero salientar é aquele que está lá num picozinho da linha vermelha, com 5,1% do PIB. O que eu quero chamar a atenção é que essa queda do investimento levou a uma desabada em percentagem do PIB, até o último dado disponível, que é fechando 2024, para 0. Eu não estou enxergando aqui porque a tela está me encobrindo, mas eu posso olhar aqui do lado. 0,6. 0,9. 0,6 o investimento e 0,9 o crescimento do PIB. Professor, deixa eu aproveitar aqui e colocar numa... Mas deixa eu completar o raciocínio, por favor, senão claro. Vocês ficam... Manda lá. Tem a informação é importante. Sem dúvida. A informação importante, eu estou olhando o quadro do lado, é que o investimento caiu da União de 5,1% do PIB, ele caiu para 0,6%, desabou nesse período aí, que não é tão longo, mas não é curto. Ele desabou e isso significou que o PIB desabou de 8,8% em 1980, aqui o período está maior no gráfico, a desabada, para 0,9% em 2023. Quer dizer, ninguém fala desse lado, é isso que eu quero chamar a atenção. Você não faz isso que nós fizemos impunemente. Você não muda a prioridade nessa dimensão sem causar um estrago em outro lugar. O estrago se chama crescimento do PIB e do emprego. O país desabou nisso, ninguém chama atenção. Nós temos de olhar essas coisas quando acontecem e avaliar a consequência do que está acontecendo. O país não cresce mais, é só isso. E os empregos, portanto, não crescem mais. Isso é que tinha que estar sendo discutido com o governo. Vocês querem fazer uma política do tipo que estão implementando, que é turbinar o chamado gasto social, que passou a ser a prioridade, e não toma as providências para o investimento crescer e depois a economia e os empregos crescerem, que é será o fim da minha conversa, se a gente puder falar nisso na sequência. Podemos sim, é claro. Deixa eu só colocar mais um ingrediente aqui na conversa. A gente está falando ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes com o economista Raul Veloso, que está trazendo para a gente uma visão de longo prazo que é fundamental para a gente entender o que está acontecendo agora com o marco da Constituição de 88, que criou direitos sociais que antes não existiam. Aliás, antes da Constituição, a qualidade e a quantidade dos direitos sociais no Brasil era muito baixa. A Constituição de 88 deu um salto nisso e é claro que tudo precisa de dinheiro. Com o SUS, Sistema de Atendimento Universal, público, e com vários outros benefícios que foram sendo criados ao longo do tempo. E o que o professor Raul Veloso está colocando é o seguinte: o gasto social aumentou muito sem que a economia crescesse o suficiente para fazer com que isso acontecesse de forma sustentável. E aí, professor, o nosso ouvinte Donizete faz uma observação aqui que eu queria que o senhor comentasse, que é a seguinte: além dos gastos sociais terem triplicado, e olha, é ótimo, pelo menos na minha avaliação, que gasto social aumente,
desde que a gente tenha como pagá-los, o que cria as condições para que essa conta não chegue lá na frente como tem chegado. E aí o nosso ouvinte fala o seguinte: contribuições também reduziram, seja pelo número de empregados com empregos formais, esse número caiu, pelo valor da renda e pela desindustrialização do país. Isso também afeta o conjunto da obra, professor? Sim, porque tira dinheiro da recuperação dos investimentos, porque os investimentos que desabaram do jeito que o gráfico mostra, eles precisam ser recuperados. Ou então, nós temos de fazer um grande programa esse é o fim dessa minha novela, um programa de equacionamento previdenciário. O que quer dizer equacionamento previdenciário? Nós temos de estruturar fundos previdenciários que, mobilizando novos recursos, não é imposto. Isso não resolve. Imposto tem uma guerra para reduzi-los aí do lado, que é a reforma tributária. A carga tributária do Brasil é gigantesca. Nós não podemos falar nem pensar em aumentar impostos. Nós estamos reduzindo, tentando reduzir no esforço de reforma tributária. O que nós temos de fazer é pegar o item que mais cresceu, que é a Previdência, equacionar essa Previdência para que sobre espaço no orçamento para você fazer o que precisa ser feito. Como equacionar essa questão da Previdência? Que esse é um grande desafio para o país, né? Mais cedo ou mais tarde, logo uma reforma mais aguda vai precisar ser feita. Esses números e gráficos que o senhor nos traz deixam isso muito claro, né? Onde o senhor acha que é preciso mexer com urgência, até com urgência, para, enfim, solucionar tudo isso, né? Eu estou vendo aqui que nós temos no seu quadro inicial, né, mostrando que nós temos temos RGPS, né, é o regime geral, é o INSS. Exatamente. Aí depois tem os detalhes lá, né? Tem lá o RPPS, que é o regime, regimes próprios, né, dos servidores públicos. Dos servidores. Aí tem também os do pessoal de negócio de proteção, Sistema de Proteção Social Militar, o SPSM. Isso também. É tudo despesa. Que as pessoas esquecem que existe isso. E tem o BPC e tal. E assim, o país está quebrando, né? Ou resolve essa questão da Previdência, eu não sei como é que vai ser não o futuro, né? Não seria o caso de introduzir no país opções, digamos assim, ou o direito, ou a possibilidade de as pessoas buscarem meios como é que eu diria, de construírem a sua aposentadoria, independentemente do INSS, retirando dessas pessoas a obrigatoriedade de participar do sistema, ou a Previdência não aguentaria uma coisa como essa? Enfim, o que fazer para enfrentar uma situação? Deixa eu te explicar o que é que tem de fazer, até porque eu, pessoalmente, tenho trabalhado nessa atividade de arrumar a casa. Mas antes de eu falar na atividade de arrumar a casa, que no fundo é o que nós temos de fazer, e como você já deve ter farejado aí, como quando você falou isso, não é uma coisa fácil, você não consegue apoio para isso, ninguém quer se meter nisso, isso é a primeira parte ruim da resposta, ainda que haja como fazer, é que as pessoas resistem, né? Mexer com o que está quieto, será que precisa mesmo fazer isso? Eu tive de trazer esse gráfico porque eu estou tentando fazer uma coisa educativa para mostrar a gente, nós saímos de uma situação em que nós investíamos bastante no setor público, e esse investimento era fundamental, porque ele é o que permite a economia crescer. Agora, ao mesmo tempo, e isso está mostrado aí, se eu não conseguir sustentar esses investimentos, nós não vamos conseguir fazer o PIB crescer. Aí, veja, a ponta à direita dos dois gráficos, elas estão encostando no eixo de baixo, estão caminhando para o zero. E lá em cima nós tínhamos 8 de crescimento do PIB, quase 9, e no meio do caminho subiu um pouco mais aqui os investimentos, eles chegaram a 5,1% do PIB. E vou dizer outra coisa que ajuda a complicar. O investimento privado no Brasil não substitui o público.
Não adianta você chegar e me dizer, não, corre para o privado e que ele resolve. Não, não tem isso aqui. Privado não substitui o público. Isso significa, eu tenho um outro gráfico, se der para mostrar, isso fica Mas ajuda nítido. muito, né, professor? Sim, mas ele é complemento, ele não é substituição. Se o público zera, eu não consigo botar o privado, o gráfico, no lugar dele. Ele não vai, você não consegue. Ele fica junto do público. Bom, mas aí já estou entrando em detalhe demais. Está vendo aí? Ô, professor, Olha aqui, o vermelho cai e o azul fica lá em cima. professor Raul No mesmo Veloso, lugar. Sim. deixa eu colocar mais uma provocação de um ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes que está acompanhando com toda a atenção o que o senhor está falando. Ele diz o seguinte: quer dizer então que a culpa é a da Previdência? Eu paguei Previdência por 40 anos, na época do Sarney e Fernando Henrique pagamos dobrado, e agora, na hora de receber a minha aposentadoria, a culpa é minha? O que o senhor fala para esse ouvinte, professor? Eu vou dizer para ele ficar. Ele está intranquilo com toda a razão, primeiro. Mas, segundo, não fique tão intranquilo, porque tem solução. E não é você que tem que dar a solução, não. Você está certíssimo. Os administradores dessa loucura que está aí é que tem de dar a solução, cabe a eles. E a solução existe. Eu estou lhe dizendo porque eu já estou participando de vários casos. Mas ou seja, o que a gente tem de fazer é mobilizar para simplificar ativos, recursos que o setor público tem e não estão sendo utilizados, criar fundos, colocar isso lá e, a partir daí, você começa a equacionar o problema. Você traz uma receita que não é sua. Não se preocupe, que não é sua responsabilidade. Quem tem de fazer isso é o setor público, são os dirigentes públicos. Que eu vejo essa discussão que houve aí ontem, anteontem, no país, ninguém fala nisso. Ninguém fala em resolver uma coisa que está aí explodindo. Não, aí o sujeito vem, não sei o quê, papapá, aí tem uma semana ou mais de briga interna do governo, porque saiu a ideia de que não vai poder cobrar imposto de renda de quem ganha até não sei quanto. Ora, isso aí vai na direção oposta, não é de resolver esse problema. Isso aí que foi alvo de muita discussão, que é legal isso, é muito bom, mas cadê a fonte que vai suprir isso aí? Porque isso aí está dizendo, vamos pegar mais dinheiro do governo e vamos arranjar em outro lugar e botar no lugar. Mas esse arranjar em outro lugar ninguém fala, né? Só fala em dizer, vamos aliviar um certo grupo e ponto. Mas deixa eu dizer, tem solução agora. Não é fácil, por duas razões. A razão pela qual não é fácil é porque as pessoas resistem a adotar soluções, a adotar medidas que resolvam isso. É uma inércia, eu vou dizer uma palavra dura, mas é a verdade, infernal para tomar a providência. Em segundo lugar, nós temos de chamar a atenção bastante disso, porque o problema é maior do que a gente pensa. Essa é que é a coisa chata dessa história. Ela é maior do que a gente pensa. Não é fácil resolver isso. Só para dar uma ideia a vocês, que é um choque dizer isso, mas eu vou ter que dizer, que a dívida previdenciária, porque tem uma dívida embutida aí, tá certo? Porque se eu tenho de bancar déficits daqui para frente, durante não sei quantos anos, se eu somar esses déficits, eu obtenho a dívida que eles representam. Essa dívida, que já é calculada rotineiramente pelos órgãos governamentais, eu vejo isso toda hora, porque eu me preocupo com a solução, essa dívida, pasmem, é maior do que a dívida pública mobiliária, a dívida comum que a gente ouve falar. Ou seja, é uma dívida gigantesca. E a solução é zerar essa dívida. Nós temos de mobilizar ativos, recursos sob a forma de ativos, que felizmente o país tem bastante. E essa solução é uma solução muito óbvia e que é usada na prática, na vida real, em todo lugar que tem previdência. De vez em quando tem uma previdência, que é a dívida previdenciária daquele mecanismo sobe muito,
quem está administrando chama todo mundo, aí é o temor da pessoa que mandou a mensagem, em primeiro lugar chama. Aqui não é chamar todo mundo que está envolvido e pedir a elas a solução, não é. Aí é pedir aos administradores dos bens ativos, recursos do setor público, as autoridades que têm esta função. Foram contratadas, foram eleitas quando se trata dos políticos para isso. E eles têm que chegar e dizer, nós vamos arrumar isso assim, pum. Tem como arrumar. Mobiliza os ativos, cria fundos e aí discute com todo mundo, vê de onde vão vir esses recursos e esse fundo vai bancar essa. É como se eu pusesse um ativo que tem o efeito oposto da dívida. Do lado da dívida, o ideal é que o ativo tenha o mesmo valor da dívida. Você põe um do lado do outro, não quer dizer que o dinheiro daquele ativo vai entrar amanhã, não. Ele fica ali, vai ser aplicado, vai gerar retorno e lá você já passa a mensagem de que aquela dívida previdenciária é daquele ente público, porque são vários, né? E é aquilo que eu estava dizendo. Gente, a dívida previdenciária total é maior do que a dívida pública convencional, com a qual todo mundo vive assustado, debatendo, discutindo. Então, isto aí tem de ser equacionado e existe como fazer. Tem rotina para isso, tem legislação para isso. Eu estou dizendo porque eu participo desse processo há muito tempo. Professor, duas coisas. Uma é uma curiosidade, digamos assim, histórica. Nesse gráfico que o senhor nos trouxe, mostrando a evolução ou a involução do investimento público em infraestrutura, mostra esse pico de 5,1% do PIB, né? Vivemos uma época em que o Brasil investia 5,1% do PIB em infraestrutura. E estamos falando aqui dos anos 1986, 87, eu acho que era governo Sarney, né? E isso, de repente, despencou, né, para 1,3% já em 1990, já quando na posse do Collor. E aí seguiu caindo, e está hoje em 0,6%. Né? É uma coisa dramática para um país que precisa tanto de investimentos em infraestrutura. Eu queria saber do senhor o seguinte, algum registro, o que é que aconteceu nessa época? 5,1%? Isso é um espetáculo do crescimento. Não, aí é pelo seguinte, é porque de lá para cá, meu amigo, a disponibilidade nos orçamentos de dinheiro para investir em infraestrutura foi caindo, até desaparecer. Se tivesse aqui o gráfico da disponibilidade, tem a tabela que eu coloquei no início e discuti. Os gastos sociais subiram na União de 22% do total para 65% do total entre 87 e 2024. Por isso que a gente tem de olhar um período longo em todas as variáveis. O que eu estou dizendo? O gasto social, que é gasto corrente, que chupa o dinheiro do que poderia estar indo para o investimento público, ele triplicou de peso. Vocês têm noção do que é isso? É uma subida gigantesca. Por quê? Porque essa foi a prioridade que foi escolhida na época da edição da Constituição. Tem algum país no qual a gente possamos recolher alguma experiência que fosse importante, né, na solução dessa questão da Previdência aqui no Brasil? Porque a gente vê, por exemplo, países ricos, né? A Previdência é construída pelos seus cidadãos, eles têm educação financeira, desde cedo eles fazem investimentos no mercado financeiro, metade da população adulta dos Estados Unidos investe na Bolsa de Valores, e é assim que eles constroem as suas próprias aposentadorias. Não é o caso de o Brasil também apresentar ou estimular esse tipo de alternativa? Pode ser, mas o que eu estou dizendo para você é o seguinte, a coisa aqui é mais simples do ponto de vista de diagnóstico do que às vezes a gente pensa. E é muito difícil você achar uma experiência parecida com essa em qualquer outro país. Aqui é o seguinte, é tão simples quanto isso. Em 1987, nós nos reunimos no Congresso, políticos e pessoas que debatem, discutimos durante um ano esse assunto e chegamos ali à conclusão de que o país, governos, tinham de arranjar dinheiro
para fazer os investimentos, tinham de bancar as previdências através de um mecanismo de financiamento disso que não era das pessoas, porque se você faz isso, um negócio tão óbvio e tão assim, visível, de que você está fazendo algo que vai virar o que está nessa tabela, não há quem consiga politicamente viabilizar. Aqui tem uma certa ingenuidade de quem pensou que não ia um dia, a casa não ia cair. É que na hora que a casa está caindo, que é hoje, o que significa a casa cair? É você direcionar todo o teu arsenal de armas que vai pegar dinheiro de outro lugar e botar para fazer um gasto social muito maior do que era na época, que a Previdência é o principal. Para fazer isso, foi feito, triplicou o peso desse gasto. E você se lembra de ter ouvido alguém falar, algum dirigente público, no meio do caminho, de 87 para cá, chegar e dizer: pessoal, olha o que está acontecendo, que legal, nós estamos aumentando o peso dos gastos sociais em 1/3. É um negócio assim, eu devia ter posto o valor a preços constantes, mas veja bem, em termos de valores de 2024, é 1,3 trilhão, gente, que é o valor dos gastos sociais estimados para este ano. Não é pouca coisa. Isso representa triplicar em termos reais, o que a gente gastava um ano antes da Constituição, quando nós mudamos a prioridade, reescrevemos a Constituição e saímos em campo. Ora, o que o saindo em campo significou? Eu precisaria levantar gráficos do mesmo tipo de outros países e mostrar, mas o problema, eu vou dizer, não é a dificuldade de encontrar os números, não. É porque essa situação você não vai encontrar em lugar nenhum. Eu duvido que você encontre um país que tenha feito essa façanha de triplicar o peso dos chamados gastos sociais, considerando o que eles são. E eu vou dar um ingrediente. O que se faz aqui é o contrário, é piorar. Sabe o que é que nós fizemos? Nós abrimos espaço para surgirem fraudes gigantescas na execução da política por trás dos gastos sociais. Não sei se vocês não ouvem o tempo inteiro, ultimamente começou a aparecer notícias sobre fraudes. Fraudes são despesas ilegais que os itens que estão embaixo dos gastos sociais se materializam. Eu vou dar um número aqui para vocês, que esse eu posso dar aqui, acabou de ser divulgado, e é chocante, é o seguinte: essas fraudes, o número que eu tenho aqui é que o prejuízo anual, olhem só, chocante, evitável com a adoção de uma solução para evitar a fraude, é só adotar essa solução. Se chama biometria dos beneficiários. Você evita de fraude, ou seja, você reduz a despesa previdenciária em 56 bilhões de reais por ano. Vocês estão entendendo como é complicado fazer isso aqui? Uhum. O que nós já tínhamos de estar fazendo há muito tempo, que é fazer as ações, que é essa tal biometria dos beneficiários, o prejuízo anual evitável. Essa é uma resposta aí para ajudar aquela pessoa que chegou e disse assim: mas, poxa, estão querendo tirar de mim mais coisa? Eu não. Por quê? Porque eu estou dizendo, vamos começar reduzindo as fraudes, porque são gastos ilegais. Não é possível que, se o governo atacar isso aqui, fazendo a biometria dos beneficiários, e fizer uma propaganda, chamar a atenção de todo mundo: olha aqui, eu estou fazendo uma correção de uma coisa ilegal que vai gerar 56 bilhões de reais por ano de economia. Não é possível. Então, nós temos de fazer a eliminação das fraudes e temos de dizer: nós vamos começar um amplo programa
de equacionamento previdenciário, porque aí é que eu quero chamar a atenção para algo que eu estava evitando dizer. O problema da União, que é o que eu chamei a atenção até agora, ele existe igualzinho nos estados e municípios. Esse é que é o drama, é um problema gigantesco. Esse gráfico eu não trouxe, mas a despesa previdenciária dos municípios subiu nos últimos, 15 anos, ou menos um pouco, absurdamente. Aí vem pela ordem. Município foi quem subiu mais, depois vem a União, depois vem os estados, e assim por diante. Ora, quando eu mostro que o gasto subiu muito, é quase como eu dizer que o investimento caiu muito, porque não é o gasto que subiu, é previdência, é gasto corrente, é esse problema que nós estamos tratando. E isso é divulgado de vez em quando, eu mesmo divulgo isso o tempo todo. Todos os entes de uma certa categoria estão tendo gasto previdenciário em disparada há muito tempo. Isso aí, no momento seguinte, se transforma. A única defesa que os governos têm, que acham que tem, é reduzir o investimento. Está aí o efeito, o gráfico está aí, que eu mostrei para vocês, do investimento e do PIB. E o privado não consegue substituir, não tem como eu dizer, privado, resolva. Não, o que nós temos de fazer tem a solução. Chamar todo mundo e dizer, você vai ter de entrar num programa de ajuste, eu estou falando todo mundo assim, os entes públicos em geral. Cria-se o mecanismo de indução para ele fazer isso, porque é isso aqui que vai abrir espaço para o investimento subir e para o PIB crescer. Pensa, e aí a gente fica vendo os políticos falarem no futuro, o que é que vai acontecer para melhorar. Eu fico vendo isso e pensando aqui com meus botões. Eles estão falando que vai melhorar, mas não vai melhorar nada, porque não tem nenhuma providência sendo adotada para criar o espaço para investir. É investimento público, é isso que nós precisamos fazer. E depois o PIB crescer. Então, é um negócio... Não adianta olhar outros países, ninguém faz a besteira que nós estamos fazendo aqui. Ninguém tem um programa de reação a uma mudança de prioridade que fez direcionar tudo para esse item que eu falei e mostrei antes, que é os chamados gastos sociais. E as pessoas... E você tem fraude misturada, quer dizer, o dinheiro está indo para o lugar errado, você tem muito disso, e não há sequer uma divulgação do efeito favorável que essa subida gigantesca dos gastos sociais trouxe para certas classes. Quer dizer, você pode dizer assim, bom, daqui para frente nós estamos ferrados, porque nós não vamos ter mais investimento, não vamos ter mais crescimento econômico, e como é que o país vai absorver a mão de obra que vem aí? Olha, professor... Eu não sei nem como sair da enrascada em que eu estou. Professor, queria agradecer muito aqui a aula que o senhor deu, muitos ouvintes se manifestando, gente perguntando, gente dizendo que entendeu melhor agora o que está acontecendo, muitas pessoas, claro, preocupadas com o que vem daqui para frente, mas acho que foi uma visão fundamental da gente entender mais no longo prazo como é que a gente foi parar numa situação em que parece que a gente fica rodando no mesmo lugar, cresce, mas não reverte, cresce, mas não reverte. E aquela história também que cresce um pouco, aumenta a inflação, aumenta juros, segura. Ou seja, parece que a gente está ali naquele dia interminável, né? Tem até um filme que fala sobre isso e parece que a gente está nessa situação na economia. Acho que o senhor explicou muito bem para todos os ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes. Filme de terror.